E olha só, um estudo sobre o comportamento dos macacos prego do peito amarelo na zona rural de Montes Claros tem chamado a atenção da comunidade científica no mundo. A pesquisa revelou que esses primatas não lascam pedras intencionalmente. Na verdade, as lascas são um subproduto de um comportamento já conhecido: o uso de pedras para quebrar sementes e frutos secos. Essa descoberta pode trazer novas perspectivas para os estudos sobre a evolução humana. Os macacos prego do peito amarelo, em Santa Rosa de Lima, zona rural de Montes Claros, usam uma pedra grande como base e uma pequena para quebrar os frutos que comem. Da quebra, surgem lascas, muito parecidas com as encontradas na África, 3.300.000 anos atrás. Essa foi a conclusão de um estudo publicado recentemente na Academia Nacional de Ciências. O professor Valdinei Martins, da Unimontes, é um dos cientistas que assinam o achado. Os macacos, eles fazem esse uso de ferramenta e ao fazer esse uso de ferramenta, né, essas pedras, né, que a gente chama de martelo, eles soltam essas lascas. Então, essas lascas, elas são formadas de maneira não intencional e talvez conjecturar que as pedras que foram formadas na idade da pedra lascada, né, essas lascas, elas foram formadas talvez também de maneira não intencional, né? Então, aquele conceito de que as pedras e as lascas elas foram formadas de maneira intencional, pode ser que não seja verdade. Então, esse é o principal resultado desse estudo. O estudo tem instigado a comunidade científica. Isso porque a produção de pedras lascadas, registrada milhões de anos atrás, pode ter acontecido de forma acidental e não de propósito, conscientemente, como sempre se acreditou. Agora é mais para a arqueologia provar o contrário, né? Porque os arqueólogos eles vão ter que provar que o que a gente fez ou o que eles estavam fazendo é a verdade. Mas a ciência funciona dessa forma, né? A gente testa uma hipótese, a gente corrobora ou não aquela hipótese e a pessoa que é contra aquela hipótese, ela tem que refutar através de estudos, né? Então a gente vai tentar continuar trabalhando, né? A pesquisa aqui ela é uma pesquisa de longo prazo, isso é só um pedaço da pesquisa que está sendo feita aqui, né? Então a gente tem muita coisa ainda para frente. O professor conta sobre os processos antes da publicação das descobertas. O processo começou com uma parceria que a gente fez com o Instituto Max Planck, né, com a professora Lídia Lunks, né? A gente conversou bastante, ela ficou interessada, ela já trabalha há algum tempo com o uso de ferramenta em outros locais, por exemplo, na Costa do Marfim com chimpanzé, na Tailândia com outra espécie de macaca fasciculares. Então ela ficou interessada com essa novidade, né, do macaco prego do peito amarelo utilizando ferramenta aqui no norte de Minas, e aí a gente formou essa parceria, e então ela veio aqui para tentar coletar esses dados, né, e ela teve esse sucesso, né, coletou os dados que ela precisava, e ela levou para lá e a gente fez todo esse estudo e a gente chegou a essa conclusão. E Andra também é pesquisadora da Unimontes e apaixonada pelo estudo dos macacos prego. Atualmente, ela investiga como eles se adaptam aos diferentes contextos, como a escassez de comida, por exemplo. Então a gente faz a coleta aí fez durante a estação seca, está fazendo durante a estação chuvosa, para poder saber quando é que eles usam mais a ferramenta, eles fazem mais um movimento, comportamento de quebra. Mas a gente sabe que na estação seca eles usam mais a ferramenta, eles têm mais o comportamento de quebra, que eles usam a pedra, né, o martelo, para poder quebrar, por exemplo, cansanção e guariroba, para poder tirar a castanha que tem lá de dentro. A gente imagina que é para poder usufruir daquele valor energético que é o único fruto, teoricamente, até então, que está disponível aqui na mata para eles. A cada descoberta, a certeza de que a fauna e a flora guardam muitos segredos. A gente encontrou um vídeo que tem um tempinho já, que é que eles pegam o cansanção, o macaco, a gente gravou por meio da câmera trap, né? Ele pega o cansanção, ele dá uma esfregadinha, porque o cansanção ele tem uns espinhozinhos, sabe, urticantes, e ele esfrega na pedra e depois ele posiciona na bigorna e pega o martelo e quebra. Então, eu acho que ele tem essa consciência, ou então essa inteligência de tirar os espinhos para não furar as mãos, assim. Até onde a gente sabe, né? O que a gente deduz com base nessas imagens. Os macacos prego ainda são muito resistentes à presença humana, em razão, por exemplo, da caça ilegal
e do tráfico de animais. Mas na região, pesquisadores querem quebrar essa resistência. Eles têm feito um processo de habituação. O Carlos passa parte do dia dele assim, fazendo trilhas para encontrar os macacos e entender melhor a ecologia e o comportamento deles. Só você estar dentro do habitat do animal, você consegue perceber algo. Eu estou aqui sempre fazendo isso, fazendo monitoramento, fazendo observação de quantos são, de qual bando ele pertence. Os pesquisadores já localizaram em Santa Rosa de Lima 124 lugares, chamados sítios, que os macacos usam para quebrar os frutos e se alimentar. Eles acreditam que há mais locais e descobrir esses lugares escondidos também é a missão de Carlos. E esses percursos são os percursos dos macacos, né? Então há um estudo atrás feito na busca dos sítios, e nesse sítio a gente vai procurando para ver se eles estão retornando para fazer uso daquele sítio. Os macacos prego também são vistos no Parque Estadual da Lapa Grande. Este é um dos sítios deles. Diferentemente do que acontece em Santa Rosa, aqui eles utilizam a ferramenta para quebrar um outro fruto, que é uma macaúba. Então a gente vem acompanhando isso, e aqui o interessante que a gente trabalha também é porque aqui tem muitos frutos exóticos, né? Tem manga, né? Tem jamelão, né? Outros frutos que pode ser, que é uma parte da nossa pergunta, no nosso estudo, é se esses frutos exóticos eles influenciam no uso da ferramenta, ou seja, se a disponibilidade desses frutos faz com que eles diminuam o uso dessa ferramenta. As pesquisas nos permitem conhecer aquilo que tem de riqueza dentro das áreas preservadas. Ter uma área preservada como essa é preservar a nossa vida também. Então a gente precisa trabalhar para ter cada vez mais áreas como essas e proteger as que tem, para que a gente realmente possa ter um futuro, né, melhor e com todos os benefícios dessa ecologia integral. O objetivo é aumentar o número de lugares estudados na região, para ver se existem diferentes áreas com diferentes comportamentos ou se o comportamento da espécie ele é geral, né? Então a gente sabe, por exemplo, que aqui eles utilizam a macaúba, né? Mas a gente não sabe se, por exemplo, se lá em Santa Rosa, se tivesse macaúba disponível, eles também estariam utilizando ou não. Então a gente quer procurar mais áreas que tenham mais macacos, mais da espécie macaco prego do peito amarelo, utilizando ferramenta para a gente poder fazer mais estudos comparativos. A pergunta que fica é: será que esses bichinhos simpáticos vão evoluir daqui a milhões de anos, ficando iguais a nós, humanos? Isso aí é até uma brincadeira que a gente fala, né? Que se os macacos pregos, né, que eles já têm uma capacidade cognitiva muito grande, né? Dentre os primatas neotropicais, a gente considera eles mais inteligentes, né? A gente brinca que se eles fossem maiores, talvez eles estariam dominando o mundo, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a milhões de anos, se a gente vai estar aqui e se eles também vão estar, né?